Você sabia que já existiu uma doença tão mortal que, se voltasse hoje, nenhum governo, nenhum hospital e nem mesmo uma vacina moderna conseguiria detê-la a tempo? O nome dela era varíola. Ela se espalhava em silêncio, invisível. E quando os sinais apareciam, já era tarde demais. Febre, dor, exaustão. E então pequenas bolhas cheias de pus cobriam a pele. Em poucos dias, rostos se tornavam irreconhecíveis. Corpos viravam feridas vivas. Quem sobrevivia raramente saía ileso. Cicatrizes profundas, cegueira e o estigma de quem enfrentou uma das doenças mais letais da história humana. A varíola não escolhia vítimas. Reis, camponeses, guerreiros, crianças. Era a forma mais cruel de igualdade. Até o faraó Ramsés V morreu com as marcas da doença. Há mais de 3.000 anos. Por séculos, a humanidade viveu sob sua sombra. Sem microscópios, sem medicina, as pessoas acreditavam que era um castigo divino. Famílias se trancavam em casa, igrejas se enchiam de fiéis desesperados, e os sinos tocavam em luto, até não haver mais ninguém para tocá-los. Quando os europeus chegaram às Américas, trouxeram mais do que armas. Trouxeram a varíola. Os povos indígenas não tinham imunidade, e em poucas décadas, até 90% desapareceram. Povos inteiros caíram sem uma única batalha, o que destruiu astecas e incas. Não foi a guerra, foi um vírus. Mesmo na Europa, a morte era constante. Pais enterravam filhos antes dos 5 anos, e os médicos nada podiam fazer. Ervas, orações, cruzes pintadas nas portas. Nada funcionava, mas algo curioso chamava a atenção. Quem sobrevivia nunca pegava a doença de novo. Era como se o corpo se lembrasse do inimigo. Na China antiga, médicos tentaram ensinar o corpo a lutar. Pegavam crostas das feridas, moíam e sopravam o pó no nariz de pessoas saudáveis. Uma ideia assustadora, mas às vezes funcionava. Séculos depois, um homem chamado Edward Jenner notou algo curioso. Mulheres que ordenhavam vacas e pegavam uma forma leve da doença bovina, a varíola das vacas, pareciam imunes à varíola humana. Jenner fez o impensável. Coletou pus de uma ferida e injetou num garoto. O menino adoeceu, mas se recuperou. Depois foi exposto à varíola humana e não pegou. Nascia ali a primeira vacina da história, vacinação. Do latim vaca, vaca, uma ideia simples que mudou o mundo. Mesmo assim, a guerra estava longe de acabar. A doença ainda matava milhões todos os anos. O vírus se escondia em vilarejos, desertos e regiões em guerra. Até que, em 1958, em plena Guerra Fria, algo inimaginável aconteceu. Um médico soviético, Viktor Zhdanov, propôs à OMS: vamos erradicar completamente a varíola. E países inimigos decidiram lutar juntos. Médicos viajaram de barco, a cavalo e até a pé levando vacinas. Cada caso identificado era isolado e todos ao redor eram vacinados, formando anéis de proteção. E funcionou. Em 1977, na Somália, surgiu o último caso natural. 2 anos depois, a OMS declarou: a varíola havia sido erradicada. Um vírus que matou bilhões, destruído pelas mãos humanas. Pense nisso, mas a história não termina aqui. O que parecia uma vitória absoluta pode não ser tão simples assim. 2 amostras do vírus ainda existem, trancadas, isoladas, guardadas sob camadas de concreto e aço. Uma nos Estados Unidos, outra na Rússia. Cada uma dentro de um laboratório de segurança máxima, protegido por portas blindadas, detectores de DNA e guardas armados. São lugares que poucos humanos no planeta têm permissão para entrar. Lá dentro, o inimigo que a humanidade levou milênios para vencer ainda está vivo. Oficialmente dizem que é para pesquisa, mas pausa em um mundo onde a biotecnologia avança a passos largos, onde vírus podem ser recriados com um código genético e uma impressora molecular. A pergunta que ecoa é simples: até quando estaremos seguros? Em 2014, cientistas encontraram acidentalmente frascos com o vírus da varíola, esquecidos em um depósito antigo do governo americano. Eles estavam lá há mais de 60 anos, escondidos entre caixas empoeiradas. Ninguém sabia que existiam. E se isso aconteceu uma vez, quem garante que não existam outras amostras perdidas, esquecidas, dormindo em algum laboratório abandonado? Imagine, um simples erro humano, uma falha de energia, um frasco caindo no chão. Seria o suficiente para trazer de volta o pesadelo que devastou civilizações, não com exércitos, mas com vírus invisíveis viajando pelo ar. E o mundo moderno tão conectado, tão rápido, seria o palco perfeito. Um passageiro contaminado, um voo internacional, e em 24 horas, o planeta inteiro poderia reviver o inferno de séculos atrás. A história da varíola não é apenas sobre uma doença, é sobre o poder e o perigo do conhecimento. Sobre como a humanidade aprendeu a dominar aquilo que mais teme.
e, ao mesmo tempo, a brincar com forças que mal compreende. Pense nisso. O mesmo impulso que nos levou a erradicar o vírus também nos dá o poder de recriá-lo. E esse é o paradoxo da ciência moderna. Quanto mais sabemos, mais perto ficamos do abismo. Mas, apesar de tudo, a história da varíola também é uma história de esperança, de cooperação, coragem e fé na inteligência humana, de médicos que cruzaram desertos com caixas de vacina nas costas, de cientistas que arriscaram suas vidas pelo bem de pessoas que jamais conheceriam, de povos inimigos que se uniram por um propósito comum: sobreviver. O medo pode destruir ou unir. Foi o medo que fez o mundo agir, que fez inimigos cooperarem, que transformou o desespero em vitória. Hoje, ninguém mais morre de varíola, mas talvez seja justamente por isso que esquecemos o preço. Milhões de vidas, séculos de dor e um garoto injetado com o vírus de uma vaca que mudou o destino do mundo. E agora, no século XXI, outros inimigos invisíveis estão à espreita. Não mais nas sombras das aldeias, mas nas telas dos laboratórios e nos bancos de dados genéticos. O próximo vírus pode não surgir da natureza, mas do homem. E quando isso acontecer, a pergunta voltará a ser a mesma de milênios atrás: estaremos prontos? Então, da próxima vez que alguém disser que vacinas não funcionam, lembre-se dessa história. Lembre-se de Ramsés V, dos povos perdidos, dos cientistas que desafiaram deuses e governos. Lembre-se de que a ciência não é perfeita, mas é tudo o que nos separa da escuridão. Porque se a humanidade conseguiu derrotar um vírus que nos assombrou por milênios, talvez, só talvez, possamos fazer isso de novo, com o câncer, com o medo, com o próprio tempo. Até lá, continue curioso, porque talvez a verdadeira pergunta não seja se estaremos prontos, e sim, se aprenderemos com o passado, porque a história mostra que a humanidade sempre espera o desastre bater à porta antes de agir. Esperamos ver as chamas, sentir o medo, perder alguém, e só então mudamos. A varíola nos ensinou o preço da negligência, mas também mostrou do que somos capazes quando nos unimos por um propósito maior. Hoje vivemos em uma era diferente. Satélites monitoram epidemias em tempo real. Algoritmos preveem surtos antes mesmo do primeiro sintoma aparecer. E cientistas trabalham com ferramentas que Ramsés V jamais poderia imaginar. Microscópios que veem o invisível, impressoras que constroem vida, e inteligências artificiais que decifram códigos genéticos em segundos. Mas junto desse poder, nasce um dilema. Quanto mais controlamos a natureza, mais precisamos controlar a nós mesmos. Porque o perigo agora não está apenas nos vírus, está na ambição humana, na ganância de quem pode transformar a ciência em arma, na pressa de quem busca fama antes da responsabilidade. O que aconteceria se a próxima grande pandemia não fosse um acidente, mas um experimento? E se alguém decidisse brincar de Deus novamente, por poder, por política ou por medo? A linha que separa a cura da destruição nunca foi tão fina. E talvez, em algum laboratório neste exato momento, alguém esteja cruzando esse limite, não por maldade, mas por curiosidade. A mesma curiosidade que nos levou às estrelas e que pode, um dia, nos destruir. Mas ainda assim, é essa curiosidade que define o ser humano. Foi ela que acendeu o fogo, que construiu as cidades, que criou a arte, a ciência e a vacina. Sem ela, ainda viveríamos nas sombras, temendo os deuses e morrendo sem entender o porquê. Talvez a resposta esteja no equilíbrio entre a ousadia e a prudência, entre o que queremos descobrir e o que estamos prontos para entender. Porque no fim, a história da varíola é a história de nós mesmos, um espelho da nossa fragilidade e da nossa força. Um lembrete de que a vitória sobre o medo nunca é definitiva, é uma batalha constante. E quando o próximo inimigo invisível aparecer, e ele vai aparecer, não será apenas a ciência que decidirá o desfecho, mas a nossa capacidade de aprender, de lembrar o que o passado tentou nos ensinar e o que o esquecimento pode nos custar.